música? Não, eu vivia de música. Nessa época eu já vivia como músico mesmo, né? Já ia pro 8º ano de profissão como músico. Desde dar aula, fazer arranjo, gravação, todas essas coisas. Mas assim, depois que eu dirigi esse espetáculo, que a gente ficou um ano gravando em estúdio, mandando para coreógrafos, era uma equipe grande de bailarinos, né? E aí, depois da estreia, lotou o teatro as 2 noites, foi muito bom, assim, o espetáculo. Então, a expectativa era muito alta também. E os diretores musicais que eu conhecia tinham pelo menos o dobro da minha idade. Aí eu falei, nossa, eu tô arrebentando. Agora minha carreira vai, né? Eu tinha um trio de bossa jazz na época, que era de instrumental. Aí eu tocava em casamentos, acompanhava saxofonista, tinha um pessoal que tocava James Brown, só que a onda instrumental, né, Marcel Parker e tal. Então estava indo tudo bem, mas depois da estreia foi tudo mal, foi tudo pro buraco. E eu tinha uma sala comercial numa área nobre de Santo André, nessa época eu tinha uma sala ali, em frente ao Paço Municipal de Santo André, e eu passava muitas noites lá, fazendo arranjo, tirando repertórios, né? Então tinha noite que eu quase que virava. E quando começou a dar tudo errado, depois da estreia do espetáculo, que foi maravilhoso, assim, e aí eu comecei a questionar Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Eu estou fazendo tudo certinho, né? Eu estou fazendo tudo certinho. Mas não teve procura depois? Não teve. A questão nem foi essa. A questão foi interna mesmo, né? Entre os membros. Como é que estava a equipe. A sua vida com a sua família? Tava tudo caminhando, normal, assim, né? Normal. O que não estava bem, que eu pensava que estava bem, era a minha vida espiritual. Porque assim, como eu tocava com músicos de elite, quando eu ia domingo tocar na igreja, para mim já era um peso, assim. Porque aí eu ia pro ensaio, por exemplo. Se fosse uma vez por mês ensaiar com o pessoal, para mim era muito já. E eu não conseguia. Treinar para quê se eu já sei o que fazer, né? Não, e eu não conseguia ficar... Eu não tinha muita paciência, assim, de ficar ouvindo a pessoa errar, voltar, ficar 10 vezes na mesma música. Não porque eu era bom, mas porque eu tocava com muitas pessoas boas. Então eu não os nossos ensaios com esses músicos, que eram mais velhos que eu, inclusive, era muito assim no time, né? Partitura, cifratura, que é uma mistura de cifra com partitura, no meio popular rola muito isso. Então a gente chegava no ensaio, ia para o estúdio e rolava tudo perfeitamente, entrava saxofone, cantor, tudo na hora certa. Aí eu ia para a igreja ensaiar, ficava aquele negócio, o baixista acertar a tônica, e aquilo me irritou muito. Só que eu não percebi ao longo do tempo. Chegou a brigar com alguém? Ixi, briguei, xinguei pessoas em ensaio, eu fiz algumas coisas feias, só que eu não visualizava isso, né? Depois dessa queda do espetáculo, e aí que começou a dar tudo errado, eu comecei a questionar a Deus. E aí, como eu já tinha o hábito de ficar na sala, muitas vezes para tirar repertório e tudo, eu comecei a ficar para orar, de madrugada na sala, e ler a Bíblia. Aí foi quando eu voltei a ler a Bíblia mesmo. Né? Esse é o quarto de fogo ali. Quarto de oração. Como é o nome desse filme? Quarto de oração. Não, quarto de fogo, não é oração. Quarto de oração? Que vai nascimento. Mas a gente não sabe, né, do que Deus faz mesmo, né? E eu comecei a questionar Deus e orar mais. Aí eu comecei a jejuar, ler a Bíblia e ficar na sala para isso. Até que um dia Deus mudou a chave, eu lendo Tiago, capítulo 4, do versículo 8 em diante, que é profundo, assim, Deus... E foi exatamente para mim, especialmente na parte vós que sois de ânimo dobre, arrependei-vos, lamentai, chorai, purificai as mãos pecadores. Quando chegou aí me arrebentou, porque quando eu comecei a tocar, eu tinha 8 anos. Antes dos 8 eu já gostava de instrumento, mas eu comecei a tocar aos 8. E eu tinha um violãozinho velho, assim, aí minha mãe conseguiu um violãozinho mais ou menos. E eu lembro de uma oração que eu fiz no meu quarto. Aí eu já devia ter uns 10, 11 anos, né? E eu falei assim, Deus, me ajuda a tocar porque eu vou tocar para o Senhor. E nessa hora que eu li Tiago de madrugada na minha sala, eu lembrei, Deus foi me fazendo lembrar essas coisas. E aí o que eu lembrei, e aí ao lembrar isso, rapaz, aí Deus me arrebentou e eu comecei a chorar sozinho ali mesmo, né? E falei, meu Deus, estou muito longe disso. Na verdade, isso é o que eu menos faço hoje. Porque onde eu menos queria tocar era na igreja. Eu tocava na igreja, mas com muito pesar, assim, especialmente porque o pessoal ficava errando toda hora.
Então, assim, e quando Deus falou isso comigo, foi tão profundo, porque o purificai as mãos pecadores me pesou na alma, assim. E eu ficava sempre na minha sala tirando repertórios, né, para ganhar dinheiro. Não que isso seja o pecado, mas a grande questão é que eu perdi o foco, a essência, né? Na frente, né? E aí depois daí Deus começou a mudar.